Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos indo para o quarto e último vídeo sobre o que a Igreja ensina sobre o fim dos tempos. Lembrando que, segundo a nossa metodologia, nós estamos indo de trás para frente. Fizemos as citações do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o fim glorioso. Melhor, sobre o fim da história e as núpcias do Cordeiro. E nós estamos falamos sobre o segundo ciclo apocalíptico, depois primeiro falamos sobre o terceiro, depois sobre o segundo, e agora falaremos sobre o primeiro ciclo apocalíptico. Lembrando que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, e a mensagem que a Igreja Católica Apostólica Romana quer nos apresentar é essa mensagem. É deste matrimônio espiritual definitivo, é da conclusão da revelação de Deus, é da núpcia do Cordeiro, é da vinda gloriosa de Deus. Então este é o tema central do livro do Apocalipse. E o primeiro ciclo apocalíptico, ele vai ser apresentado no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Eu quero convidar então você a pegar uma caneta, pegar sua Bíblia e ir assinalando então aquilo que é apresentado no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. No capítulo 2, já no versículo 2, já no versículo 1, vai falar sobre a igreja de Éfeso. Essa primeira igreja de Éfeso, ela está relacionada à primeira era da igreja. Então é um ciclo histórico. Primeira era da igreja, chamada Era Apostólica. Então, primeira era, são 7 eras da igreja. A primeira era é a era apostólica. Diz no versículo 2: conheço a tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. E aí depois diz: devo reprovar-te contudo por teres abandonado teu primeiro amor. Este é o recado para a primeira era da igreja, a era apostólica. Depois, a segunda era da igreja é a mensagem à igreja Esmirna, onde é dedicada então essa mensagem também à era dos mártires. Diz assim no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse: conheço tua tribulação, tua indigência, és rico, porém, e as blasfêmias de algum dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhais medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, muitos dias. No versículo 11 depois vai dizer: mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum será lesado pela sua segunda morte. Então essa era que nos é apresentado na igreja de Esmirna é a era da igreja chamada Era dos Mártires. Depois, a partir do versículo 12, fala-se a igreja de Pérgamo. Peguemos ali o versículo 13. O versículo 13 vai nos dizer: tu, porém, seguras firme o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas,
minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o maná escondido. Ou seja, essa terceira mensagem é a igreja da era dos confessores, aqueles que se mantiveram fiéis, então, aos dogmas, às doutrinas que apresentaram, a doutrina da fé cristã. Depois, fala-se sobre a quarta igreja, Tiatira, acho que é assim que se traduz. É a igreja da Idade Média. Olha a mensagem para a igreja da Idade Média. O amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. E aí depois ele diz, reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que afirma, profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem. Então, fala sobre a igreja da Idade Média. Eu quero aqui ir avançando para a gente poder destacar as 3 próximas igrejas, chegamos até a quarta, em que são as igrejas do nosso tempo. A quinta igreja, que representa a era da igreja atual, a sexta e a sétima. E é importante fazermos essa preparação para entender essa mensagem da quinta, sexta e sétima igreja, porque alguns místicos, não sabemos, mas alguns místicos acreditam que há uma passagem muito rápida da quinta, sexta e sétima igreja, da quinta, sexta e sétima era cristã. Tudo vai acontecer muito rápido. Nós precisamos então entender a partir de agora com muita calma o que nós vamos apresentar. Então, a quinta igreja que é apresentada no Apocalipse, que é a igreja atual, é a igreja que, segundo o padre Francisco Amaral, numa live com o padre Vander, ele foi muito feliz em representar então esse caminho do Calvário que o Catecismo da Igreja Católica também apresenta, começando a falar desta quinta igreja como as dores, as primeiras dores que precedem o Calvário, mas antes ainda vai haver uma subida do Monte Tabor. E é interessante essa relação, porque nós precisamos entender que essa subida dolorosa, essas primeiras dores, elas antecipam um tempo de paz, um tempo de Tabor, um tempo de experiência, um tempo de muita graça. Depois vai haver uma grande tribulação, mas a gente precisa perseverar nesse tempo de Tabor, nesse tempo de graça, para depois viver, então, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas vamos analisar então este capítulo 3 agora do livro do Apocalipse, que vai falar sobre a igreja que nós estamos vivendo. No capítulo 3 diz assim: fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, estamos doentes, estamos vivendo inúmeras rupturas e revoluções que se contrapõem ao espírito de continuidade da igreja. E é importante a gente estar atento a isso, e é importante se manter fiel à tradição da igreja nesse tempo de dor. Continuar subindo dolorosamente o Monte Tabor, mas na certeza que nós não subimos sozinhos, nós subimos com Cristo. Versículo 13 diz assim: lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Fique atento, hein? De como recebeste e ouviste. Já que antes que eu esqueça, depois eu vou gravar um outro curso, mas é aí de mais ou menos 19 vídeos, onde nós falaremos sobre este contraponto das rupturas e revoluções com o que diz a igreja. Ou seja, cada ruptura vai lá à igreja e tem uma resposta para essa ruptura, e a gente vai vendo então esse contraponto de ruptura e continuidade, que vai ser as próximas gravações.
Mas vamos seguir aqui então. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Ninguém sabe a hora que Jesus virá. Mas nós precisamos estar vigilantes, orantes e tomando posse, tomando, por assim dizer, tendo uma adesão ao ensinamento do Cristo e ensinamento da igreja. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Não é tudo, não está tudo perdido, não. Tem alguns que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito interessante que no final, até agora, aquilo que o Espírito pede atenção a que o Espírito fala às igrejas. Então, na verdade, nós não podemos, como é o tempo que nós estamos vivendo, é desta igreja de Sardes, então não preciso ouvir atentamente aquilo que o Espírito falou às igrejas. Não, a gente precisa sempre recordar esta mensagem de se manter na fé, de perseverança, que o Espírito Santo vai falando a cada igreja. O que seria então esse tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo que nós estamos vivendo é a igreja, como já disse, a igreja das dores, é o subir ao Calvário. É um tempo com certeza que nós subimos o Tabor, mas que esse subir é doloroso, é cansativo. Mas nós precisamos ter essa esperança de que nessa subida, em breve, chegaremos ao Tabor, ao momento da graça. Mas é preciso caminhar, subir ao monte, mais do que busca de profecias do que vai acontecer. Precisamos de conversão, precisamos verdadeiramente desejar a experiência do céu, desejar a experiência da graça, desejar a experiência do Tabor. Depois nós vamos, num próximo curso, ir detalhando, né, e costurando assim, as grandes rupturas e revoluções que nos fazem sofrer no meio desse subir ao Tabor. É o laicismo, é o materialismo ateu, é o individualismo, é o totalitarismo, é a globalização, é as proliferações nucleares, é as diferenças religiosas, são aquilo que Dom Henrique vai falar sobre piruetas litúrgicas. Eu fui listando algumas rupturas. É o real time, com um descompromisso da comunicação, é o rompimento com a hierarquia, são cismas, são o mundanismo, é a deseducação laicista, é o racionalismo, é a revolução sexual. São vários. É a perda da ideia de que filho é bênção, é uma vida sem esforço, é um progresso sem desenvolvimento digno do homem, é uma cultura de morte, é um econeomalthusianismo, um ecologismo mundano, é uma ditadura do relativismo, é um combate à família. Nessas sequências todas nós vamos falando de cada um desses itens num próximo curso e mostrando a palavra da igreja diante de cada uma dessas rupturas e diante de cada uma dessas revoluções. Estamos nesse tempo, mas haverá um tempo de paz, que é a próxima igreja. Mas nesse tempo de paz, que seria a próxima igreja, alguns acreditam então no que virá nesse final desse tempo, que é a quinta igreja, um tempo de aviso. E esse é interessantíssimo. Um aviso que, segundo a mensagem então de Garabandal, se chama, né, de um grande aviso, uma grande conversão, onde haverá uma grande unidade plena da igreja, um grande derramamento, um derramamento estupendo do Espírito Santo, um novo Pentecostes,
onde toda a humanidade vai ser capaz de olhar para a sua vida com os olhos de Deus. Vai haver uma forte iluminação de consciência, que vai colocar a igreja para cima. A igreja que sofre hoje vai ter um momento de paz. Vai haver, segundo as mensagens de Garabandal, também seguido de um aviso, um grande milagre, o maior desde a ressurreição, que acontecerá em Garabandal e em outros santuários marianos. Ou seja, haverá um grande milagre visível aos nossos olhos nos santuários marianos. E o que seria então, esta sexta igreja, este tempo de paz, esse tempo de Tabor, que é apresentado também no capítulo 3 do livro de Apocalipse, quando fala da igreja de Filadélfia. Olhem lá o versículo 10. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza. Mas antes ainda, no versículo 8 vai dizer: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Ou seja, a sexta igreja é um tempo que também é citado no Catecismo da Igreja Católica como um tempo de paz, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Haverá um tempo, depois da quinta era, que é a que nós estamos, um tempo de paz, um tempo de Tabor. É muito interessante que no dia 31/10/2020, eu pedi para o Senhor uma palavra, e a palavra que me veio, ela reforça justamente esse tempo que se aproxima, esse tempo de paz. Jeremias capítulo 31. Depois eu convido você a fazer a meditação de Jeremias capítulo 31. Uma palavra que já foi dada para a comunidade Graça, Misericórdia e Paz no dia 20/8/2017. Nós achávamos que essa palavra falava de uma reconstrução física, e aos poucos foi ficando muito claro que mesmo que Deus queira uma reconstrução física de um templo, de uma casa para a comunidade Graça, Misericórdia e Paz, que muito mais Deus quer a reconstrução interior, a reconstrução da nossa alma. Um templo interior precisa ser reconstruído. Haverá um novo tempo, um tempo que se aproxima, uma próxima era cristã, de um tempo que vai colocar a igreja para cima, iluminação de consciência. Um tempo onde haverá, como diz o livro do Apocalipse, uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Cuidado, diante dessa porta aberta, que nós possamos perseverar no Tabor, perseverar na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Por quê? Por que perseverar? Porque lá no versículo 10 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, vai dizer que, visto que guardaste de minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Coisas velhas voltarão, pecados novos. Mesmo depois desse tempo de graça, coisas velhas voltarão, pecados antigos voltarão. E por isso nós precisamos estar atentos para entender este contraponto entre a ruptura e a continuidade, que é o que nós falaremos no próximo curso. Mas é importante, meus irmãos, é importante que esse tempo de paz seja um tempo de descansar em Deus. Seja um tempo de descansar em Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 2, Israel caminha para o seu descanso. Jeremias 31, versículo 4, eu te construirei de novo e serás reconstruída. Jeremias capítulo 31, versículo 9, em lágrimas voltam, em súplica eu trago de volta, conduzi-los-ei as trombetas de água. Haverá uma volta da graça, uma volta à graça, muitas pessoas voltarão à graça de Deus. Por caminhos retos, em que não
tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Jeremias capítulo 31, versículo 12. Eles virão gritando de alegria sobre o alto de Sião, afluirão aos bens de Yahvé, o trigo, o mosto e o azeite, tempo de colheita. As ovelhas e os bois serão como um jardim bem regado, não voltarão a desfalecer. Jeremias 31, versículo 13. Converterei o seu luto em alegria, consolá-los-ei, alegrá-los-ei depois do sofrimento. Jeremias 31, versículo 16. Porque existe recompensa para a tua dor. Olha que alegria. Existe recompensa para a dor. Eu talvez falei um pouco mais alto, não sei como vai aparecer no vídeo depois, se a gente consegue manter esse vídeo, porque está passando ainda uma carreata aqui de eleições, né, em preparação para as eleições. Mas é um tempo em que nós precisamos, esta mensagem à sexta igreja é um tempo de paz que nós precisamos conservar, que nós precisamos nos manter perseverantes. Se você ler a mensagem a igreja de Filadélfia é esta: segura com firmeza, ou seja, sedes perseverantes nesse momento de graça, não esqueça desse tempo de graça. E chegamos então na sétima igreja, a sétima era cristã, a sétima era da igreja. A sétima era da igreja nós chamamos de o magistério da igreja chama da grande tribulação. O catecismo da igreja católica começa a falar dessa grande tribulação a partir do número 675. Então, se você quiser perceber que não é apenas uma livre interpretação do livro do Apocalipse, mas é o magistério da igreja que vai falando sobre como vai se desenvolver esta grande tribulação, uma grande perseguição intensa. Vai falar sobre o anticristo, que vai tomar as rédeas do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Não é frio nem quente, oxalá fosse frio ou quente. Nesse tempo da igreja perseguida, a mensagem que precisa ficar é: nós não podemos ficar no meio do caminho. E é por isso que depois vamos fazer um curso sobre esse contraponto entre ruptura e continuidade. Não pode ficar no meio do caminho. Ou é ou não é. Não é frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te a comprares de mim. Olha que maravilha. Deus está dizendo: guarde nesse tempo de grande tribulação, quando pode parecer que você perdeu tudo, mas não vai perder nada, porque você tem a riqueza de Deus. Comprares de mim. Aconselho-te a comprares de mim. Ou seja, de buscar as riquezas espirituais. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 a 22. Repreendo e corrijo todos que amo. Versículo 19. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Precisamos nos converter, precisamos nos corrigir, deixar que Deus nos corrija no amor. Eis que estou à porta e bato. Aqueles que escutarem, versículo 20 de Apocalipse capítulo 3, aqueles que escutarem a minha voz, o que diz? Aqueles que escutarem a minha voz, eu entrarei e cearei com eles e eles comigo. Versículo 21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. É muito bonito este versículo 3, esse capítulo 3, versículo 19, 20 e 21 do livro do Apocalipse, que vai nos garantir uma promessa. Vai ter uma tribulação, vai ter uma grande tribulação, mas se nós nos convertermos, se nós nos purificarmos, por isso eu gosto até mais do termo do que grande tribulação, a gente entender que vai haver uma grande
purificação. E aqueles que se deixarem purificar pelo Senhor vão sentar no trono junto com Jesus. Deus, essa mensagem precisa ficar para a 7ª igreja. Deus vai nos sustentar. Não ter medo do porvir. Se vai ser nas próximas gerações, se essa grande tribulação vai ser na mesma geração que ainda vai pegar a 5ª era da igreja, que é essa igreja que vai sentindo as dores do que virá, a igreja do Tabor, a igreja do tempo de calmaria, do tempo de paz, a 6ª igreja, e a 7ª era da igreja, a igreja sofrendo a grande tribulação. Precisamos entender que se isso virá hoje, amanhã, não se sabe, mas que nós precisamos olhar para essa grande tribulação, que também é narrada no livro do Apocalipse e no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 675, como um tempo de purificação. Um Deus amoroso, misericordioso, que permite que nós sejamos purificados antes da sua vinda. Deus vai nos sustentando. Nós precisamos entender aquilo que vai dizer o padre Vander de Jesus Maia, numa live que ele fez com o padre Francisco, uma live sobre o livro do Apocalipse, muito boa, onde ele vai dizer: Deus vai nos sustentar, não ter medo do porvir, meu amor vive, minha história levantou do túmulo no 3º dia. Que bonito isso, são palavras do padre Vander de Jesus. Ele continua dizendo, fazendo citação do Papa Bento XVI, não se preparar para uma morte, mas se preparar para um encontro com uma pessoa. Este é, então, a grande tribulação. Que depois, como nós já aqui apresentamos, a mensagem dessas 7 eras da igreja, ela é depois seguida de um segundo ciclo do apocalíptico, um segundo ciclo apocalíptico, que é os 6 selos, que são narrados em capítulo 6 do livro de Apocalipse, que depois você pode assistir então o vídeo que nós gravamos e tantos outros vídeos explicando o capítulo 6 do livro de Apocalipse, que também é encontrado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e por fim, a partir do capítulo 12 do livro do Apocalipse, é narrado o 3º ciclo apocalíptico, falando sobre a mulher revestida de sol. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.